E nós vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia, Glauco. Maíra, ontem aconteceu tanta coisa no cenário político que eu vou aqui dar início pela ordem cronológica, né? Primeiro, ali, logo pela manhã, o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, anunciou a suspensão de sua campanha por conta da posição dos deputados do PDT na votação em primeiro turno da chamada PEC dos precatórios. Dos 24 votos que o PDT tem na Câmara dos Deputados, 15 foram favoráveis a essa PEC, que na prática lhe dá uma espécie de cheque em branco a Bolsonaro em pleno ano eleitoral. Como é que você viu esse gesto do Ciro, Maíra? Eu também tenho muitas coisas a falar sobre essa votação, porque eu acho ela um ótimo termômetro acerca do posicionamento dos partidos dentro do sistema político brasileiro. Mas para a gente entender isso, primeiro é possível pensar em três razões para esse voto a favor dos precatórios, a favor dessa PEC, que é uma PEC que vai ajudar muito, né, a reeleição do Bolsonaro, não apenas no tocante ao seu envolvimento com as bases eleitorais, com os eleitores de maneira direta, mas também para garantir apoio entre as elites políticas. Então, a PEC dos precatórios aproxima o Bolsonaro tanto de setores da população em relação aos quais até hoje ele performa mal, né? Porque o Bolsonaro, se a gente pegar as pesquisas de popularidade dele, ele vai declinando conforme vai declinando a renda do entrevistado. Então ele chega a ter diferença de 10 pontos percentuais entre quem ganha 2 salários mínimos e quem ganha mais de 5 salários mínimos. Isso é uma coisa interessante porque discrepa em relação aos outros chamados populistas de direita do mundo. Geralmente, os populistas de direita no mundo têm mais apoio entre as camadas mais empobrecidas e menos entre os mais escolarizados e com mais dinheiro. O Bolsonaro inverte esse perfil, o que é um bom sinal, um bom sintoma do que é a nossa classe, nossas elites, como elas pensam, né? Enfim, eu estou dizendo isso tudo para dizer que os precatórios, essa PEC, ela é muito importante, por isso que ela está causando essa celeuma no PDT, né? Não só no Ciro, mas também o próprio presidente do PDT, o Carlos Lupe, já deu sinais de que esse voto a favor da PEC dos precatórios, ela é um sintoma de evasão no partido, de pessoas que querem sair do PDT para ir para partidos mais próximos do espectro da direita. Então, essa PEC, ela representa uma aproximação do Bolsonaro em relação a segmentos da população em que ele performa mal, né, aumento de apoio eleitoral, mas também quer garantir apoio dentro das elites políticas, porque a margem fiscal que a PEC dos precatórios vai oferecer vai aumentar os recursos disponíveis para as emendas do relator, para as transações especiais, para todas essas brechas no orçamento, para contemplar as elites políticas e aproximá-las do governo. Então, a gente pode pensar em três razões para esse voto, né? Um primeiro é essa que eu falei, o voto fisiológico, daqueles que estão votando para ganhar emenda. Houve uma pesquisa que parece que foi prometido, pesquisa não, as fontes lá dos jornalistas indicam que 15 milhões foi prometido para cada voto a favor da PEC dos precatórios, em emenda do relator. Isso já movimentou, em novembro, um total de 1,2 bilhões de emenda e, em outubro, 3 bilhões, 2,95, 3 bilhões, mais ou menos, de emenda parlamentar. Então, a primeira razão é esse voto fisiológico. A segunda razão seria um voto propriamente ideológico. O que eu quero dizer com voto ideológico? São votos daqueles parlamentares que acham que vão perder apoio na população se mantiverem um voto que, em última instância, pode ser visto como um voto contra o Auxílio Brasil, contra um programa de assistência. Ou mesmo, como dentro da PEC dos precatórios há uma promessa, né, de que 60% dessa verba vá para professores, né, eu acho que pode haver, esse é a hipótese para mim menos significativa, pode haver parlamentar que está preocupado em ser visto como contra a educação, contra a assistência social.
A terceira razão, temos então voto fisiológico, voto ideológico. A terceira razão seria o voto bolsonarista, daqueles deputados que querem ser vistos e ganham eleitoralmente quando se aproximam do presidente Bolsonaro, porque suas bases esperam isso deles. Então, quando a gente vai analisar a distribuição, né, dos votos por partidos, essas três considerações a gente tem que ter em mente. São 3 razões possíveis para voto a favor da PEC dos precatórios. Maíra, eu estava ouvindo a sua resposta e pensando aqui, né? Nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, se elegendo meio que atacou bastante o que a gente pode chamar de presidencialismo de coalizão, né? Um modelo que vigiu aqui desde a redemocratização, mas agora com as emendas secretas, né? A gente tem um poder muito maior do presidente da Câmara, hoje Arthur Lira. A gente está criando um outro modelo, uma espécie de Eduardo Cunha 2.0 por conta não só do volume de recursos que ele tem à disposição ali para manobrar na prática, mas também pelo poder que ele acaba concentrando. Hoje ele joga mais ou menos junto, digamos, com Jair Bolsonaro, principalmente depois ali que Ciro Nogueira foi para o governo. Essa interlocução entre executivo e legislativo melhorou bastante, mas é uma interlocução baseada no modelo assim, absurdo, que pode causar muitos danos à democracia. Por exemplo, se tiver um presidente com uma orientação bem contrária à de Jair Bolsonaro e que também bata de frente com os interesses do presidente da Câmara, Maíra? Nossa, essa pergunta é muito legal e ela me permite explorar um pouco do que eu venho trabalhando com os meus alunos em sala de aula. Porque eu dou aula de sistema político brasileiro, então o presidencialismo de coalizão é um tema preferencial dentro desse tipo de disciplina. E qual é essa? Você bem mencionou, né? Houve uma ruptura num padrão que era consolidado desde do início da nova república, né? Desde 1985. Esse padrão, ele atende a condições do próprio sistema que foi criado em 88, que é um sistema em que você tem a convivência de presidencialismo, que é um sistema de governo em que não há uma articulação necessária entre legislativo e executivo, e você tem o multipartidarismo, ou seja, você tem presidentes cujos partidos dentro do legislativo não vão ser partidos majoritários. Se você tem 30 partidos, dificilmente um partido vai ter maioria dentro do legislativo. Então, para que haja governança, ou seja, para que possa haver uma agenda legislativa, é preciso que sejam formadas coalizões. É preciso que sejam garantidas maiorias legislativas. Essas maiorias legislativas eram tradicionalmente obtidas através de coalizões partidárias, que garantiam uma certa estabilidade para o mandatário e eram estabelecidas por meio de um loteamento de ministérios, mas também de uma convergência de agenda. Os partidos que faziam parte da coalizão, eles, de maneira ainda precária, a gente pode criticar, mas articulavam uma agenda comum, um programa comum. A questão é que nós, em 2018, elegemos um presidente extremista. Isso é inflexão. Porque o extremismo se caracteriza pela dificuldade de transigir. O extremismo se caracteriza por um certo questionamento da própria divisão de poderes, da ideia de dividir poder, de transigir, de ceder. Então, foi descartada a hipótese de você fazer uma coalizão partidária que implicasse a cessão da agenda, a combinação da agenda, uma agenda comum. O governo não abre mão, Bolsonaro não abre mão daquilo que é nuclear na sua agenda, que são as questões de direitos civis, de costumes. Em relação ao resto, ele organiza, né, um sistema de aprovação e de conquista de maioria legislativa, lembrando que essas questões propriamente econômicas e tal não fazem parte da sua agenda nuclear. Elas são muito mais, às vezes, uma agenda do próprio Congresso. Mas como é que é esse novo padrão de articulação? Saem os partidos, enquanto mecanismos de estabilização de coalizões, e entram os deputados sendo conquistados no varejo. Voto a voto, votação por votação.
Então, é feito um sistema de distribuição de recursos que não passa mais propriamente pelo loteamento dos ministérios, que implicaria, é claro, uma cessão de poder, uma cessão de agenda, né? Você pode ver que os ministros do Bolsonaro, à exceção de muito poucos, ou à exceção de nenhum, eles não têm autonomia. Então, não tem como fazer um sistema de coalizão em que cada partido vai ocupar um ministério e vai ter sua agenda ali no ministério. Porque o Bolsonaro não quer ceder nada em termos de agenda. Ele é um político extremista. Então, o que resta é esse tipo de articulação precária, pontual, ad hoc e custosa. Essa é a grande diferença, né? Quando você tinha um sistema de coalizão estável, isso custava muito menos em termos de comprometimento do orçamento. Essas emendas do relator, transferências especiais, R9, todos esses mecanismos causam uma sangria no orçamento, são recursos que são retirados de outras áreas. Nesse aspecto, a gente poderia dizer que é mais custosa, como você disse, mas também nada transparente e autoritária, né? Isso é uma ruptura na prática que aconteceu, né, aos olhos de todo mundo, mas a gente ainda não conseguiu analisar os impactos devidos, inclusive que isso pode ter em um eventual outro governo ou numa outra composição da Câmara dos Deputados, Maíra. Perfeito. Isso é uma bomba que vai estourar nos braços de qualquer governo que venha contestar essa sangria desatada. Mas, por outro lado, em termos assim da sustentabilidade do Bolsonaro, esse é o fator que garante a sustentação dele no Congresso. Ele obtém apoio exatamente porque ele abre mão de controlar o orçamento, né? E isso tem um impacto, né? Porque a gente pode pensar em 3 pilares de sustentação do governo Bolsonaro. Um pilar é eleitoral, população. O segundo pilar é elite política, articulações entre políticos eleitos, sejam eles deputados, senadores, governadores, prefeitos. E o terceiro é o mercado. O mercado tem sido um grande fiador, ainda é. Essa coisa de que a Faria Lima já desembarcou do governo, isso não procede. Enquanto houver, como alternativa eleitoralmente viável, apenas um candidato de esquerda ou centro-esquerda, que no caso até agora é o Partido dos Trabalhadores com o Lula, a Faria Lima, o mercado vai estar ao lado do Bolsonaro. Só que esse apoio está ficando cada vez mais custoso, porque o Bolsonaro está se afastando desse discurso de disciplina fiscal para contemplar os outros 2 pilares de sustentação do seu governo, que são as bases eleitorais, que ele vai contemplar através do Auxílio Brasil, e as elites políticas que ele vem contemplando desde que foi aprovado o orçamento impositivo, através de sistemas de transferência muito custosos, que estão sem nenhuma transparência, que transferem dinheiro do orçamento público para essas elites políticas, para que elas tenham discricionariedade no seu emprego. Agora, Maíra, falando aqui de outro fato relevante que talvez ilustre também o nosso momento político. Ontem a gente ficou sabendo que o presidente Jair Bolsonaro ele prestou um depoimento para a Polícia Federal na noite de quarta-feira no inquérito que apura se ele interferiu indevidamente no órgão. Ele negou qualquer ingerência na PF, mas confirmou que em meados de 2019 solicitou ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro a troca do diretor-geral da Polícia Federal em razão de falta de interlocução. E ele disse ainda que Moro concordou com a indicação àquela altura do Ramagem, né, desde que ocorresse a indicação do ex-ministro da Justiça à vaga no STF. Claro que o Moro negou, sua defesa também reclamou pelo fato de ter sido nem intimada, nem comunicada do depoimento de Bolsonaro. Segundo a defesa de Moro, inclusive, a adoção do procedimento diverso para os 2 investigados tendo em vista necessária, não se justifica, tendo em vista a necessária isonomia entre os depoentes. Não deixa de ser irônico Sérgio Moro reclamar de isonomia, né, mesmo que seja numa fase pré-processual, no inquérito. Agora, esse episódio antecipa a campanha eleitoral de 2022, Maíra? Uma disputa entre um bolsonarismo e uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro? Ótima pergunta, assim, se o lavajatismo é um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eu acho que o lavajatismo precede o Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro não inventou a desgraça, né?
A desgraça já existia antes do Bolsonaro. Ele é só uma das suas manifestações. Então, nós temos nessa chamada terceira via, que, na verdade, a meu ver, devia ser chamada de direita tradicional, outras direitas, né? Essas outras direitas que estão ali com um grande desafio, né? Que é o desafio de se diferenciar, como se diferenciar do bolsonarismo, se eles são muito parecidos. Esse não é um problema apenas do Moro, ou do Deltan Dallagnol, que também se desvinculou lá da PGR para poder alçar voos políticos. Esse também é um problema do PSDB. O que a gente está vendo nas prévias do PSDB? Um candidato acusando o outro de ser mais bolsonarista, porque os dois foram. E se discrepam, e a diferença entre eles é tão pequena que eles precisam toda vez ter que ficar lembrando que não são bolsonaristas. A gente sabe que em política, quando alguém fala muitas vezes a mesma coisa, é porque isso quer ser criado como um fato político, porque não é, né? Então, esse é um problema do PSDB, esse é um problema do DEM, esse é um problema do PSL. E é interessante como isso que eu queria, lá no início, quando você me perguntou sobre a votação da PEC, como que a distribuição dos votos nessa PEC dos precatórios mostra os rachas maiores ou menores em cada um desses partidos da direita tradicional, ou mesmo de uma centro-esquerda perdida, que é o caso do PSB. Mas como que você mostra esses rachas maiores ou menores, PSB e PDT, esquerda perdida, centro-esquerda perdida, que você tem rachas maiores, o PSB tem 10 deputados votando sim e 21 votando não para a PEC dos precatórios. O PDT, ele ultrapassa o PSB nessa dimensão de esquerda perdida. Ele tem 15 deputados votando sim e somente 6 votando não. Então, enquanto no PSB você tem uma ampla maioria votando não, dizendo não para o bolsonarismo, no PDT você tem uma ampla maioria dizendo sim, 15 votando sim. Você tem na esquerda, inequivocamente não. PT todo votou não, a Rede toda votou não, o PCdoB todo votou não. Aí você tem dentro da direita aqueles que são totalmente bolsonaristas. O PP votou todo não, o Republicanos votou todo não, assim, votou todo a favor votou todo sim, todo a favor das precatórias. O Republicanos foi todo a favor das precatórias e a Solidariedade, o Partido de Solidariedade, todo a favor dos precatórios. O PL só teve sim, só teve 2 votando não. Então, ele também está bem próximo do bolsonarismo. Aí você vem para o campo da direita tradicional e vê esse racha, né? Qual é o racha? No PSDB, 22 votaram a favor da PEC dos precatórios e só 6 votaram contra a PEC dos precatórios. Então você vê que o PSDB é um partido que tem muita gente ali que está próximo do bolsonarismo, se afastando inclusive dos discursos de disciplina fiscal que caracterizaram a performance desse partido no governo, que foi um partido, né, que nos seus mandatos prezou muito pelo tripé econômico, pelas metas de inflação, manteve o país num estado meio de deflação por restrições de gastos, né? Então, você vê que essa performance do PSDB mudou, ele se aproximou do bolsonarismo e de tudo que ele significa. Essa votação ela é muito interessante como um termômetro para mostrar esses rachas na direita tradicional. O DEM, por exemplo, está muito menos, também é um partido que está rachado, mas está muito mais próximo do bolsonarismo até do que o PSDB, porque ele teve 19 sim e 2 não. O PSL teve 41 sim e 6 não. Então, esse União Brasil vai surgir como um partido, né, que vai juntar PSL e DEM, muito próximo do bolsonarismo, ampla, votando muito próximo do bolsonarismo, e com alguns rachas muito minoritários. Então, essa é a minha leitura, né? Como que essa direita tradicional, que quer se apresentar como uma terceira via, tem uma grande dificuldade de se diferenciar do bolsonarismo. Mesmo os partidos que a gente achava que eram centro-esquerda, como o PDT, estão tendo essa dificuldade. Eu achei interessante essa sua concepção, Maíra, de centro-esquerda ou esquerda perdida, né? Tomando como base o posicionamento do PDT e do PSB. Inclusive, foi ali o site Congresso em Foco tem uma ferramenta para medir o grau de adesismo
ao governo e o alinhamento do PDT, por exemplo, nas votações junto ao governo de Jair Bolsonaro é de 43%, um índice que é muito elevado para um partido de oposição, obviamente, né? E o PSB também não fica muito atrás. Tem parlamentares que sempre que é uma pauta econômica do governo Bolsonaro, por exemplo, vota sempre junto. Então, isso reflete um pouco isso que você chama de centro-esquerda perdida, porque na própria postura do candidato Ciro Gomes, né, a gente tem ali ele tentando assumir o papel de um candidato pelo projeto dele, pelas ideias que defende, localizadas na centro-esquerda, mas uma centro-esquerda antipetista. Quer dizer, eu sou uma centro-esquerda que, na verdade, ataca o maior partido de esquerda ou de centro-esquerda do Brasil, o que soa, às vezes, né, também ataques do ponto de vista moral, apelando para questões da corrupção, que o aproximam, inclusive, do lavajatismo. Isso o PDT quer conquistar. O PDT quer conquistar voto da direita. Eles querem conquistar votos desse bolsonarismo. Por isso se aproximam desse espectro ideológico, né? A gente tem que entender, e por isso que eu acho muito ruim quando a mídia usa o termo centro para se referir a essa chamada terceira via. Não é centro, não é um governo, uma candidatura do Moro não é uma candidatura de centro. Uma candidatura do Mandetta não é uma candidatura de centro. São candidaturas à direita, da direita. É uma direita que quer se diferenciar do bolsonarismo, mas ela continua estando à direita. E no caso, né, quando a gente vê essa chamada terceira via, também não parece ser muito plausível que essa direita dispute o mesmo espaço com uma candidatura de centro-esquerda. Quer dizer, não faz muito sentido do ponto de vista da disputa político-eleitoral, Maíra. A centro-esquerda é o PT. O PT é a centro-esquerda. Se perguntar qual é o partido de centro-esquerda com viabilidade eleitoral, é o PT. O PT não é um partido de esquerda. E todas as movimentações feitas pelo Lula nesse período têm sido movimentações ao centro, para garantir apoio nos estados junto a lideranças do centro, mesmo da centro-direita, mesmo da direita. Tanto que qual é o grande dilema do Bolsonaro nessa coisa do vai para o PP ou vai para o PL? É o seguinte, ele sabe que se ele for para um, no outro, há a possibilidade que nos estados haja coligação com o Lula. Porque o Lula está ocupando esse lugar da centro-esquerda. Então, assim, a gente precisa ter... A mídia fica, não precisa haver uma candidatura de centro. Já há. O PT é uma candidatura de centro. O que se quer, o que a mídia quer cavar, e eu não aguento mais ler sobre prévias do PSDB. Parece que é o único fato político. Porque se quer, ou então, se o Moro vai ou não ser candidato. Porque a mídia tradicional quer cavar a ideia de que existe um centro com viabilidade eleitoral. Ele não tem viabilidade eleitoral, nem é centro. É uma direita tradicional que quer, de alguma maneira, se descolar um pouquinho do bolsonarismo. É uma direita que quer ficar mais... Ela sabe sentar... Teve uma fala que falou assim, é uma direita que sabe sentar à mesa, mas continua sendo direita. O pessoal até brinca, né? Parte desses postulantes aí é o bolsonarismo de sapatênis, né? Exatamente. Maíra, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, sempre muito boa, pessoal elogiando muito você aqui no YouTube e até a próxima. Obrigada, Glauco. Bom dia para todo mundo. Beijocas. Bom dia. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.